Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook da Lia. Na 102ª memória, somos apresentados a mais um episódio fabuloso desse livro único, Os Filhos da Chuva. O que Os Filhos da Chuva nos oferece é a visão da caminhada do homem sobre a terra em busca da espiritualização, em busca do Criador. 102ª memória. Marcha triunfal. Se uma mulher quer eliminar o marido limpamente e sem deixar rastros, e ele exerce profissão intelectual, esqueça-se da faca, vil instrumento mais próprio de magarefes e açougueiros do que de mãos delicadas. Renuncie ao revólver e outros instrumentos de percussão, pois fazem um barulho incômodo e desagradável, que não só pode alarmar os vizinhos, mas também desequilibrar os nervos de quem dispara, no momento em que mais precisa deles bem equilibrados. Decline a tola ideia do veneno, tão fora de uso e que será imediatamente descoberto pelo mais inexperiente dos forenses na autópsia. Se você, mulher sofrida e tiranizada, quiser libertar-se da carga insuportável de um esposo destópico, não terá mais do que imitar o que ontem fez Etel comigo, minha adorável e frustrada conjucida. É certo que, para isso, requer-se que a vítima reúna a condição de ser um abstraído e de estar em pleno exercício da sua abstração. E eu estava. Digo, fora deste mundo, absorto em profunda meditação e reconstruir uma vida anterior. A amplidão pedregosa se estendia à minha frente. Uma criança de poucos meses, atirada pelos cascos do meu cavalo, jazia ali perto, desmaiada ou morta talvez. Eu derrubava violentamente a mãe, lançando contra ela minha cavalgadura, com intenção de forçá-la, e nisso estava quando a mulher, com um movimento imprevisto, arrancou da bainha a minha adaga e se cortou na jugular. Eu estava deitado sobre ela. Um jorro de sangue quente me cegou os olhos, e a mulher entrou nos pavorosos estertores da agonia. Espantado, liberei-a do meu peso e, cravado no chão, fiquei a contemplar a sua morte. E foi precisamente esse terno e delicado instante o escolhido por Etel para enveredar subitamente pelo meu escritório adentro aos gritos. Se não perfurei o teto com a cabeça, visto o salto que dei, é porque Deus é bom e a lei da gravidade poderosa. Mas não pude evitar o alarido que assustou, tanto Etel quanto a mim. Sua chegada inoportuna, e ali ficamos os dois, por longos segundos, como bodoques vazios, convertidos mutuamente em ecos do último grito um do outro. Eu estava excitadíssimo. Como não estar se sentia ainda nas faces e nos olhos, na comissura dos lábios, o sangue ardente que despendia da garganta daquela mulher sobre quem estava deitado. O surpreendente era a excitação de Etel, de quem não era dado pensar que se encontrasse em situação semelhante. Nem ela escutava meus protestos, nem eu entendia o que ela dizia, o que aumentou nossa confusão. Escutei a palavra Sócrates, mas me distraí logo em seguida ao pensar que meu cavalo podia de um momento para o outro empreender a fuga e deixar-me só na estepe com o cadáver de uma criança perto de mim e uma mulher sangrando aos meus pés. Pensei em entender que Etel me falava ao mesmo tempo de sua mãe e de uma bruxa, o que, por uma associação de ideias, devia ter me bastado para devolver-me à realidade. Mas minhas recordações negavam-se tenazmente a deixar-se apagar com a facilidade de uma lousa que se esfrega com um trapo. O embaraço de cruzar a fronteira do mundo, da evocação e da atualidade agigantava-se, sobretudo, pela incongruência das palavras de Etel, que me pedia desculpas por alguma coisa feia e inusitada que acabava de cometer e que, sem dúvida, eu reprovaria. Não obstante, pedia-me ajuda para que eu colaborasse com ela nesse ato perverso. Muito difícil entendê-la, sobretudo quando me disse que os seus cúmplices eram sua própria mãe, mais uma senhora de poderes mágicos ou algo parecido, e uma terceira pessoa cujo nome não me diria enquanto não lhe jurasse não tomar represálias contra ela. Como era mais inocente que uma criancinha, não tardou em confessar-me antes que eu emprenhasse qualquer juramento
que esse quarto sujeito era Fritz Neumann, meu assistente, mas assegurava-me, e beijou os dedos ao dizê-lo, para reforçar a veracidade de sua história incompreensível, que ele se comportara comigo como devoto a seu mestre, como um filho, como um amigo leal, e que não tolerou, sem mais nem menos, a imputação proferidas contra mim por um grego da antiga Hélade, tão insolente quanto malcriado. Mas o que você está dizendo, Etel? Quero ser mico de circo se entendo o que estás a falar. Quando as impressões da inquietante evocação começaram a desvanecer-se, compreendi, não sem grande escândalo e perplexidade, que Etel e sua mãe eram assíduas frequentadoras da casa de uma médium, que não só lia cartas para dizer o futuro, mas também punha os clientes em comunicação extraterrena com o espírito dos tempos pretéritos. Confessou-me que naquela mesma tarde tinham falado com um suicida, enforcado na véspera, e com um morto por congelação na Batalha de Stalingrado. Fritz Neumann, comentou Etel, que era da minha mesma cepa e a quem os contemporâneos, vivos ou mortos, não se preocupavam, quis pôr-se em comunicação com um morto de maior estirpe e antiguidade, e escolheu para isso Sócrates. Mas outro espírito se interpôs e aconselhou ao meu ajudante que não tentasse duas vezes, porque o tal Sócrates nunca existiu. Como nunca existiu? Exclamei irritado. Eu mesmo o conheci. Já sei que conhece mais ele do que a mim, exclamou Etel impaciente. E que o nome dele não sai da tua boca nas entediosas dissertações com que você embala os seus alunos. Mas esse outro espírito, ele era como uma interferência telefônica que não deixa você falar com quem você deseja comunicar-se, e asseverou que esse indivíduo que chamamos Sócrates jamais pisou a vil matéria do nosso planeta e que era uma criação literária, uma invenção daqueles que falava. E como disse que se chamava, o que dizia isso? Disse que se chamava Platão. Soltei um palavrão, coisa rara em mim, e isso me ajudou a apagar um pouco da mente as lembranças brutais que me angustiavam e que me aprazia esclarecer. Fritz Neumann, prosseguiu Etel, para contradizer aquele que interferiu em nossas comunicações, citou várias frases textuais suas, e o espírito não fez outra coisa senão rir e pedir que ele citasse textos mais autoridades, porque você... Oh, Hans, não se ofenda se repito isso. Você é um grandíssimo ignorante e impostor. Imagine a minha vergonha se alguém dissesse isso de você e diante de minha mãe. É comum, entre homens fracos como eu, enraivar-se com sua cônjuge, tanto mais quanto maior a sua consciência de culpa. E como não sentir-me culpado se minha esposa me surpreendera no transe em que uma mulher se suicidava com a minha própria adaga, de preferência a entregar-se à minha violência e à lascívia? Fui muito duro com Etel ao acusá-la de, às minhas costas, entreter-se com essas práticas supersticiosas e grotescas, que causariam hilariedade na universidade se viessem a inteirar-se de que minha mulher, e pus muita ênfase no possessivo, acreditava nessas baboseiras, nessas... Etel interrompeu-me. Em todo esse tempo, o que fazia eu para entretê-la ou acompanhá-la? Quanto tempo se havia transcorrido desde que a levei pela última vez a um cinema, a um teatro ou a um concerto? Com que direito lhe censurava o inocente costume de sair de visitas com a mãe? E que mal havia se uma dessas senhoras visitadas tivesse alguns poderes extraordinários e tivesse querido exibi-los ante a elas. Fiquei desarmado com seus argumentos, porque a verdade é que eu estava consciente do abandono em que deixara minha esposa desde que descobri em mim poderes muito superiores aos que agora me diziam que outros tinham. E se acredita, prosseguiu Etel, que essa mulher nos engana, venha comigo e a desmascare. Fiz gesto de tédio. E de passagem, insistiu teimosa minha mulher, provará que esse espírito de Platão é falso. E que ninguém, por conseguinte, pode acusá-lo de ignorante ou de impostor. Cedi e bati em retirada. De acordo. Um dia qualquer acompanho você. Não pode ser outro dia, tem que ser hoje.
Esse Platão, ou quem quer que seja, comprometeu-se a não interromper sua comunicação com a médium até que você chegasse. Você deve defender-se na frente de minha mãe e na de Fritz. Não pode deixar no chão sua reputação de sábio. Oh, que grotesca exibição de palhaçadas vi e ouvi naquela casa. A mesa de 3 pernas, os baralhos cabalísticos, a coruja dissecada, as velas em lugar de luz elétrica, as cortinas pretas, atrás das quais supus, embora não pudesse confirmá-lo, que houvesse microfones escondidos, compunham o cenário. As explicações da médium, que se chamava ou se fazia chamar Frau Cosmogonia, e o prólogo de embustice para os simplórios mentais e outros tolos do mesmo jaez. Platão! Desculpou-se a dona da casa assim que cheguei. Não pudera esperar-me, mas o seu ectoplasma não deveria andar muito longe. Existiam 3 meios, acrescentou, para nos comunicarmos com os mortos. O primeiro, colocar um copo de material leve como alumínio emborcado sobre a mesa e estender uns cartões com as letras do abecedário, formando uma orla em torno da superfície do móvel. Assim que estabelecêssemos uma comunicação esotérica com os habitantes do além, o copo saltaria de uma letra para outra, compondo um texto que deveríamos ir soletrando à medida que formava-se. Mas tal sistema tinha múltiplos inconvenientes. Entre outros, só servia para nos comunicarmos com gente que soubesse escrever e entendesse o abecedário gótico, que era o que estávamos utilizando. O segundo, colocar uma cestinha de vime com um lápis incrustado entre seus resquícios, de forma que a ponta roçasse uma grande cartolina previamente colocada sob ela. A mensagem iria sendo escrita à medida que a cesta oscilasse, movida pelo espírito do defunto, mas talvez em caracteres chineses, celtas ou rúnicos. E por não conhecer o idioma, tardaríamos muito tempo a decifrar o que nos dizia, se por acaso o decifrássemos alguma vez. O terceiro procedimento era mais seguro. O espírito de nossos comunicantes de além-túmulo se introduziria nela ou em qualquer um de nós que tivesse aptidão para isso e falaria através de nós em nosso próprio idioma. O inconveniente desse sistema, todos tinham um inconveniente, é que a pessoa servia de receptáculo para a alma desencarnada de nosso comunicante do além e ficava esgotada pelo esforço. Era frequente adoecer e até mesmo enlouquecer. Ela, Frau Cosmogonia, não tinha inconveniente em servir-nos de intermediária, mas seus honorários seriam bastante altos, já que estava consciente de cada vez que utilizava esse meio se lhe custava a vida. Não creio ser necessário que neste momento você utilize os seus poderes, escutei minha sogra dizer. E minha mulher, seguindo a direção dos olhos da mãe, voltou-se inquieta para mim e me perguntou alarmada: Você está em transe, Hans? O que há? Não me acontecia nada de extraordinário. Quero dizer, nada de extraordinário em mim. A penumbra das velas, o ambiente propício, a tagarelice mentirosa da médium, ou pelo menos inaceitável para minha formação científica, o que me facilitava não dar muita atenção às suas palavras. E, sobretudo, as recentes recordações de minutos antes me precipitarem, com intensidades inusitadas, na rememoração daquela vida anterior, que se me interrompeu com a intempestiva entrada de Etel no meu escritório. E desse modo, uma comédia tão mal contada como de Frau Cosmogonia serviu-me para mergulhar em uma das recordações mais alucinantes da quantas vidas tive nas épocas anteriores de minha existência. Está em contato com Platão? Perguntou-me Fritz Neumann com alguma zombaria. Não sei quem é, respondi. Meu nome é outro. Seu nome é outro? Como se chama? O Godai. Onde está? O que você faz? Quem é? Perguntou a mãe de Etel, excitadíssima. Cavalgo em uma grande planície, comecei a dizer enquanto cobria os olhos e a testa com as mãos. À minha frente só vai Timur Lang, filho de Yussi, filho de Baljache, fundador de um império que se estende desde o rio Amur até as terras de Karagitai.
Atrás de mim, a cavalaria é inumerável. E levamos anos alargando os limites do império ao ritmo do retumbar de nossa cavalgada. Você vem da Ásia ou do Oriente? Interrogou Newman, em cuja voz começava a haver um tom de credibilidade, porque, embora fosse grande o seu ceticismo, maior ainda era seu respeito por mim. Não sei o que é isso, respondi. Não entendo suas palavras. Sei apenas que cavalgamos sempre com o sol nascente às costas e o poente nos olhos. Pertencemos a estirpes de Mongwu, que outros chamam de mongóis. Há 3 meses atravessamos o Ural e, em apenas uma lua, construímos balsas para cruzar um rio que os naturais chamam de Danúbio. O Danúbio? O Danúbio, você disse? Nenhum dos seus chefes se chama Gengis Khan? Tornou a perguntar o meu assistente. Jamais escutei esse nome. Respondi irritado. E deixa já de perguntar, seu filho de uma porca emprenhada por lobo, porque Timur Lang ergueu o braço e eu tenho que voltar aos que me seguem para comandar a tropa a fim de que puxem as rédeas de seus corcéis. Já o fizeram. O pó que seus cascos levantam esconde tudo quanto fica atrás. À frente só há um céu limpo. Aproximo-me de Timur Lang. Mostra-me, ao longe, muito longe, pequena lombada de onde saem pequenos e pálidos penachos de fumaça. Um povoado, diz-me. E eu estendo o braço em direção a uns pontozinhos brancos que mancham os pastos bem longe. Gado, vamos voltar. Não é preciso dar ordem à tropa. Todos sabem que é preciso regressar devagar, sem levantar poeira, e buscar atrás de uma ribanceira ou uma quebrada onde pernoitem os animais, e nós, homens, nos escondamos. Porém, em toda a extensão que a vista alcança, não há nada. Sabem também que é proibido acender o fogo e cantar. O povoado será assaltado assim que amanheça. Convém a todos comer o que há em seus alforjes e dormir. Timur Lang, filho de Yussi, que é filho de Baljache, nunca dorme às vésperas de um assalto. Eu, tampouco. Comecei a renunciar ao sono para imitá-lo, para que todos entendessem, caso faltasse ele, seria eu o chefe. Mas, embora tal não se desse, o costume já se converteu em uma imperiosa necessidade de velar. Rondo a pé, exploro o horizonte para verificar se não fomos descobertos. Cruzo com o meu chefe uma vez e outra, para que saiba que eu estou de vigilância e às suas ordens, mas não nos falamos. E contemplo as míriades de luminárias da noite. São as janelas que nossos antepassados mantêm abertas para melhor observar-nos. De dia as fecham para que não lhes entre a luz e poder dormir. Entretenho-me na vigília, rememorando o que aconteceu outras vezes e imaginando o que acontecerá amanhã, porque jamais, desde que iniciamos a conquista do Ocidente, fomos vencidos. Tenho que acentuar uma diferença entre esta recordação e outras precedentes. Nas anteriores, como estive sozinho, enfronhava-me totalmente nelas. Mas neste momento não perdi nunca a consciência de que outros me escutavam. O que muito, embora me atrapalhasse um pouco, dava-me mais satisfação, porque o pretexto da prática da médium podia, diante das testemunhas, dar rédea solta à minha prodigiosa memória, sem tirar minha verdade e que ninguém teria acreditado. Timur Lang me chamou baixinho e ordenou-me que raspasse-lhe a cabeça e a barba. Filo, embora sem luz, minuciosamente, respeitando na cabeça pelada o rabicho que lhe caía do ocipício até a nuca. No rosto, a barba batida sobre o queixo e o bigode em direção inversa ao sorriso. Eu também raspei a cabeça antes de entrar em batalha. Nas últimas terras que passamos, a visão do nosso crânio raspado e a visão dos nossos olhos oblíquos, com as pálpebras superiores quase unidas à sobrancelha, da cor da nossa pele, semelhante à areia molhada, de nossa estranha estirpe, diferente de todas as que as populações viram antes, produzia-lhes pânico. E esse espanto paralisante contribuía não pouco para a nossa vitória.